Olá, eu sou o professor Márcio Cunha e esse é o nosso curso de VHDL. Estamos no módulo de Lógica Digital e essa é a nossa segunda demonstração sobre a nossa aula 5. Usamos o exemplo de um comparador de magnitude para realizar a demonstração de uma tabela da verdade. Então, o nosso ambiente já está previamente preparado. Eu tenho aqui o meu projeto Teste Magnitude, que já está linkado com a família Ciclone 4 versão E, que é o dispositivo físico onde a gente vai mapear essa descrição de hardware. Então, já estamos aqui com uma entidade chamada magnitude já previamente editada. Essa entidade de hardware ela tem duas portas de entrada, a porta A e a porta B. Essas duas portas são vetores do tipo bit, e esses vetores são vetores de 2 bits. E nós temos uma porta de saída, então essas são as portas físicas. Temos uma porta de saída S, sinalizada aqui como out, que também é um vetor do tipo bit, e esse vetor tem 3 bits de saída. Além da entidade, nós temos a arquitetura, que se chama comportamento, que é onde a gente vai fazer a descrição funcional do hardware, da entidade de hardware chamada magnitude. Então, como nós apresentamos na aula 5 e como já fizemos a demonstração da simulação desse exemplo na primeira demonstração, eu tenho aqui o uso da cláusula concorrente when else. Essa cláusula ela avalia várias condições em paralelo. Então nós temos aqui uma primeira condição onde eu pergunto se o A ele é menor do que o B. Caso essa seja a condição verdadeira, a atribuição 100 é o sinal que é aplicado à minha saída S. Nós temos também a segunda pergunta, A igual a B. Se essa for a condição verdadeira, então o sinal 010 é aplicado aqui à minha saída S. E implicitamente nós temos o quê? Se o A não é menor e nem é igual a B, ele só pode ser maior, então esse terceiro sinal, 001, é aplicado aqui à minha saída S. Então, essa é a minha arquitetura. Estou fazendo aí a demonstração de uma cláusula concorrente, a cláusula when else, e basicamente eu estou traduzindo a tabela da verdade que foi apresentada lá na nossa aula 5 sobre tabela da verdade. Estou traduzindo aqui em uma linguagem de alto nível. Então isso aqui, com essa cláusula, com essa instrução em else, eu consigo traduzir a tabela verdade para essa cláusula concorrente aqui da linguagem VHDL. Ok? Então nós já temos o quê? Nós já temos a entidade de hardware. Agora nós precisamos encapsular essa entidade de hardware para seguir a demonstração do hardware que está sendo proposto aqui. Então, a primeira coisa a se fazer é criar um símbolo dessa entidade de hardware chamada magnitude. Então, eu venho aqui no menu File, Create Update, Create Symbol Files for Current File. Então, ele vai fazer aqui a criação para mim de um símbolo. Esse símbolo ele está fazendo aqui, já foi criado, então deu 100% aqui embaixo. Então, a partir disso, nós podemos criar o quê? Nós podemos criar um arquivo esquemático a partir do símbolo que foi criado. Então, eu vou clicar aqui em New, vou escolher aqui diagrama de bloco ou arquivo esquemático. Então, ele vai abrir aqui uma nova tela de edição para mim. E como já fizemos em outras oportunidades, temos aqui o símbolo da porta lógica, esse botão com o símbolo da porta lógica, e ele já tem aqui o hardware, né, a entidade de hardware magnitude já encapsulada. Então eu tenho aqui um componente já feito aqui de maneira adequada.
Vamos ampliar um pouquinho esse componente para a gente ver. Então nós temos um componente, magnitude, e aqui na magnitude nós temos o que na realidade é uma instância do componente. E nós temos aqui os barramentos, o barramento A e o barramento B de 2 bits, né? Então de 1 até 0. E temos o barramento de saída S de 2 até 0, que são 3 bits. Ok? Feito isso, eu posso clicar com o botão direito em cima desse componente, ou melhor, da instância de um componente. Então eu posso gerar aqui os meus pinos de entrada e de saída, minhas portas de entrada e de saída. Ok? Então nós temos aqui o nosso hardware propriamente dito. Tá? A gente pode arrumar aqui um pouquinho para ficar um pouquinho melhor distribuído aqui. Então, veja só, nós temos o que? Nós temos duas portas de entrada, sinal A e sinal B, 2 bits, cada um desses barramentos. E como eu tenho um sinal que é multibit, vocês vão perceber que essa linha aqui, ela é uma linha mais espessa, ok? Porque é a indicação de um barramento. Se fosse um único bit, nós teríamos ali um único wire, né? Então seria uma linha mais fina, ok? Então, só para vocês perceberem a diferença entre ter um sinal de um único bit e um sinal de vários bits. Outra coisa importante a perceber é que, feita a entidade de hardware, magnitude, quando eu venho aqui para o desenho esquemático e crio um símbolo, e a partir desse símbolo crio aqui a instância, é a mesma coisa que criar um componente via código. Então, eu criava via código um componente, então basicamente esse componente é a máscara da entidade de hardware, e depois fazia o que? Fazia a instância desse componente, dando um nome e fazendo o mapeamento das portas. Ok? Essa é a versão gráfica do que eu fiz em todas as aulas anteriores, em todas as demonstrações anteriores, usando a cláusula component e depois o port map para fazer o quê? Para fazer a instância do componente e o mapeamento das portas. Ok? Então, feito isso, o que nós precisamos fazer? Precisamos salvar esse arquivo. Então, esse arquivo será salvo. Agora, como será a entidade de alto nível, eu vou chamar ela aqui como teste magnitude. Então, eu posso dar um OK aqui. E nós podemos o que? Nós podemos fazer aí a compilação desse nosso problema. Se não houve nenhum erro de sintaxe, tá? Então ele deve compilar aí sem nenhum problema. Okay? Comentando um pouquinho sobre o processo de compilação, nós temos o que? A primeira fase aqui de análise e de síntese. Então, aqui na análise e na síntese, nós vamos ter o que? A verificação da sintaxe da linguagem. Nós vamos ter a transformação da nossa descrição de hardware em elementos de lógica digital. Então, portas lógicas ou blocos um pouquinho mais elaborados, como somadores, multiplexadores, comparadores. E a partir daí você vai ter o que? Você vai ter aí o encerramento dessa primeira fase de análise e de síntese. Após essa fase de análise e de síntese, nós vamos ter o filter, que basicamente é o posicionamento e o roteamento dos elementos lógicos e das trilhas que levarão aos módulos de entrada e de saída do nosso hardware. Okay? Então, eu vou posicionar, ou na realidade escolher dentro das posições possíveis que já estão previamente determinadas dentro do hardware, quais são os melhores elementos lógicos e como que eu vou rotear, ou seja, fazer as interconexões entre esses elementos lógicos e entre eles e as entradas e as saídas. Ok? Então, no processo de compilação, essas duas primeiras etapas, a análise e síntese e depois a etapa de filter, são as duas mais demoradas.
E normalmente a maioria dos erros acontece nessas duas primeiras etapas. Passou dessas duas primeiras etapas, o processo de compilação vai rápido e normalmente não apresenta erros de compilação a partir daí. Ok? Então, estamos nos aproximando aí do final da compilação, terminou a compilação, e nós temos o que? Nós temos o sumário aqui dessa compilação. Então, o nosso projeto e a nossa entidade de alto nível é teste magnitude. Fisicamente, o hardware que está linkado é da família Cyclone 4, versão E. Temos esse dispositivo específico. Usamos aqui 3 elementos lógicos, ok? Então são 3 elementos lógicos de 114.000 disponíveis. Nós temos também 7 pinos de entrada e de saída de 529 disponíveis. Lembrando que nós temos 2 barramentos de 2 bits, então já são 4 pinos. E um barramento de saída de 3 bits, então 4 com 3 formam esses 7 pinos que estão sendo indicados. Ok? Não usamos nenhum registrador, porque esse é um problema puramente combinacional. Não usamos memória, nem multiplicadores embutidos e nem os PLLs. Ok? Então, ao final de toda a compilação, nós temos esse sumário, e o que é importante aqui é o resumo de todos os recursos de hardware que foram usados para essa descrição que foi proposta. Ok? Então, feito isso, nós podemos partir para o processo de verificação. Então, nós temos aqui a nossa entidade teste magnitude. Então, dentro dela tem uma entidade de hardware, um hardware chamado magnitude. E nós podemos fazer o que? Nós podemos fazer a visualização desse hardware que foi proposto agora. Então eu venho aqui em RTL Viewer, ele vai gerar aqui para mim o hardware que eu acabei de descrever. Então, no meu desenho esquemático eu fiz uma instância do hardware magnitude com 2 barramentos de 2 bits A e B. Então olha só que coisa interessante. Nesse componente eu tenho 2 portas físicas, a porta A e a porta B. E nessas portas A e B, eu vou entrar com 2 sinais. Então, eu vou entrar aqui com o sinal A e com o sinal B de 2 bits também. E aí eu vou ter uma porta física, que é essa de saída, e eu vou ter um sinal de saída, um sinal lógico aqui de 3 bits, que vai ser o que vai ser avaliado. Ok? Então, eu posso, a partir desse sinal de adição, abrir o hardware, que foi o que foi proposto. E quando eu faço a abertura desse hardware que foi proposto, eu verifico como ele pegou aquela instrução concorrente, o when-else, e transformou essa instrução em elementos de lógica digital. Então, aqui nesses elementos de lógica digital, eu tenho aqui multiplexadores. Esses multiplexadores são multiplexadores de 2 canais. Então, nós temos 2 canais, então, de informação, isso significa que eu tenho um canal de seleção e eu tenho Eu tenho uma saída. Nós temos também aqui um comparador de igualdade e nós temos aqui também um comparador de menor que, tá certo? Então, eu tenho aqui as 2 comparações. A terceira comparação, ela é uma comparação, como eu posso dizer, implícita, tá certo? E aí basicamente você vai ter o que? Você vai ter aí o hardware sendo sintetizado aqui para gente a partir da instrução concorrente when-else, ok? Para a gente entender o que está acontecendo, nós tínhamos o que? Nós tínhamos uma primeira condição onde o A era avaliado se ele era menor do que o B, então basicamente está aqui, tá certo? Nós tínhamos uma segunda condição onde o A era avaliado se ele era igual ou não ao B, está aqui.
E uma terceira condição implícita é que, quando não ocorre nenhuma dessas duas condições, o A ele é maior do que o B. Lembrando dessa condição, quando o A ele é maior do que o B, nós tínhamos uma saída, uma saída que era a saída 001, ok? Então, basicamente, aonde que estão esses zeros, ó? Então, se você for prestar atenção aqui, nós temos o que? Nós temos nessa nomenclatura aqui, ó, eu tenho um dígito hexadecimal e esse dígito é o 0. Aqui, ó, eu tenho um dígito hexadecimal e esse dígito é o 0. Então, eu tenho aqui 0, 0, e aí, basicamente, o terceiro bit ele está vindo aqui, ele está vindo daqui, tá certo? Então, basicamente, nós vamos ter o que? Nós vamos ter uma sinalização a partir dessa comparação aqui, tá bom? Então, basicamente, o que nós estamos tendo aqui? Nós temos aqui os nossos sinais A e B. Esses sinais nós vamos ter o que? Nós vamos ter a comparação de igualdade aqui, A e B. E em paralelo, nós vamos ter a comparação do A menor que B aqui, certo? Então, ele avalia essas condições em paralelo e gera para a gente aqui esse resultado de saída na minha saída S, que é uma saída aqui de 3 bits. Okay? Então está tudo ok aqui com a descrição de hardware, com a síntese da descrição de hardware. Okay? Então o importante perceber é que a partir de uma instrução concorrente de alto nível, tá? Que foi a que a gente utilizamos, o when else, na etapa de síntese, tá? Essa instrução ela é transformada em elementos lógicos. Então nós temos aqui, ó, 2 multiplexadores, nós temos aqui um comparador de igualdade, um comparador de menor que, e uma coisa que eu não comentei, ó, nós temos aqui uma porta NOT, tá certo? Então tem uma porta NOT aqui que também é interessante de ser comentado, tá? Já que o sinal que sai aqui desse comparador de igualdade, ele é o que? Ele é derivado para esse multiplexador e para esse multiplexador, só que aqui ele entra o que? Ele entra normal e aqui ele entra negado, tá bom? Então, esse aí é o nosso o quê? Esse aí é o nosso hardware. Então, essa é a primeira verificação física ou visual que nós fazemos. Agora, como que essa verificação, como que essa síntese, na realidade, como que esse hardware que está sendo mostrado, ele é mapeado num dispositivo físico. Então, nós podemos o quê? Nós podemos fazer uma segunda verificação. Então, venho aqui com o botão direito em cima do nome do projeto, Locate Node, e vou aqui no Technology Map. Então, no Technology Map, eu vou verificar como que isso aí vai ser mapeado. Então, eu tenho aqui o meu hardware, barramento A de entrada, ok? Barramento B de entrada, passa aqui por buffers, ok? E aí chega aqui no meu componente magnitude. E eu tenho aqui os três bits de saída também. Okay? Então, tenho o S aqui, né, de 0 até 2, então eu tenho os meus 3 bits de saída. Okay? Uma coisa importante aqui agora é a gente abrir esse componente magnitude, e aí a gente vai verificar que nós temos 3 elementos lógicos ou 3 células lógicas, ok? O padrão de célula lógica para a família que a gente está trabalhando é um padrão de 4 entradas e uma saída. Então ele pode emular circuitos lógicos de no máximo 4 entradas e uma saída, ok? Então ele pode ter menos entradas, só não pode ultrapassar esse limite de 4 entradas e no máximo uma saída. Então a gente já vê aqui que cada um desses elementos lógicos é responsável por um dos bits da minha saída S, ok? Então nós temos o que? Nós temos aqui esse S
1, o S0 e esse less than 0, ok? Então são os 3 bits aí da minha saída. E lembrando que um deles aqui, ó, na ponta dele nós temos uma porta inversora, ok? Então temos uma porta NOT ali. Então vamos abrir o que tem dentro de cada um desses elementos lógicos para a gente saber como que ele fez o mapeamento, que é o mapeamento em portas lógicas do nosso hardware. Então, basicamente eu clico com o botão direito em cima dessa célula lógica e mando ele exibir as propriedades. Então eu tenho aqui um primeiro circuito lógico. Então esse elemento lógico de 4 entradas e de uma saída está emulando esse circuito lógico aqui, que é um circuito lógico com 1, 2, 3, 4, 5 portas lógicas. Dessas 5 portas lógicas, uma delas aqui tem 3 entradas, todas as outras têm 2 entradas, e nós temos algumas portas inversoras, né? Então nós temos uma porta inversora aqui e mais 2 portas inversoras aqui nessa outra end, tá certo? Então nós temos Nós temos algumas portas lógicas para essa célula lógica de 4 entradas e uma saída, ok? Então esse é o circuito lógico desse primeiro elemento lógico, e aí basicamente nós vamos ter esse circuito lógico governando esse bit de saída. O próximo elemento lógico é esse aqui, onde nós temos 1, 2, 3, 4, 5 portas lógicas. Dessas 5 portas lógicas, nós temos aqui algumas portas do tipo NOT, e basicamente esse circuito lógico aqui ele vai governar esse bit de saída, ok? E por último nós temos o terceiro elemento lógico, que tem o terceiro elemento lógico ou célula lógica, que por sua vez tem outro circuito lógico, e tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 portas lógicas. Então eu tenho aqui uma OR, eu tenho uma AND e eu tenho aqui uma SHOR, ok? Então, diante disso, esse circuito lógico que está dentro dessa célula lógica é que vai governar esse terceiro bit aqui de saída, certo? Então, basicamente, esse aqui é o meu hardware, certo? Mapeado no dispositivo físico, que no caso foi o Cyclone 4 versão E, tá bom? Então essa foi a verificação mais visual aí do nosso hardware. Após isso, o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer a simulação do nosso hardware para verificar se ele está funcionando logicamente de maneira correta. Então nós vamos ter Nós vamos ter que criar aqui um novo arquivo. Agora não será um arquivo de projeto, arquivo de memória não vamos usar por enquanto. Nós vamos usar esse University Program VWF, que é um arquivo de verificação, ok? Então vamos dar aqui um OK, e ele vai criar para a gente aqui uma nova tela, onde ele vai essa tela aqui, ou essa janela é uma janela que vai criar para a gente aqui um waveform. E nesse waveform eu vou listar todos os sinais de entrada e de saída aqui do lado esquerdo, e vou fazer a edição dos sinais aqui na minha área central. Então eu vou clicar com o botão direito, Insert Node, Node Finder, e vou mandar listar todos os sinais disponíveis nessa descrição de hardware, ok? Como eu vou fazer uma simulação global, eu posso de maneira global também selecionar todos os sinais que estão listados para esse hardware, ok? Então eu listo e mando selecionar aí todos os nós que estão disponíveis nesse hardware. Aí é só dar um OK nessa tela, um OK nessa próxima tela, e vai aparecer aqui para mim os sinais A e B. Então nós temos os sinais A e B de 2 bits, o sinal S de 3 bits, e eu posso trabalhar Eu posso trabalhar esses sinais bit a bit, do jeito que está sendo mostrado aqui,
eu posso abrir esses sinais, tá certo? E visualizar o que tem dentro deles, tá? E eu posso mudar aí esses sinais que atualmente está em binário, eu posso colocar em octal ou em hexadecimal, ou colocar o que em decimal, que é o que eu vou fazer, vou colocar aqui em decimal sem sinal, tá? Tanto para o A como para o B, que aí a gente já verifica de maneira mais imediata se os sinais A e B eles são diferentes ou se eles são iguais, e se forem diferentes, qual que é maior e qual que é menor, tá certo? Fazer a mesma coisa aqui para o meu sinal de saída, mudar ele aqui para decimal, e aí a gente já pode trabalhar aqui o nosso sinal de entrada. Então, no sinal A, eu clico aqui nesse C, eu vou definir qual que é o valor da minha contagem. Então, olha só, o valor inicial aqui está em 0, e eu posso fazer aqui um incremento de 1, ok? Então, eu posso fazer o quê? Eu posso, como essa janela aqui é uma janela de 1000 nanosegundos, eu vou dividir essa janela aqui em 4, ok? Porque aí para 2 bits eu vou ter aí, ó, todas as possibilidades, ok? Então eu vou ter aqui, ó, 0, 1, 2 e 3. Então esse é o meu sinal A. No meu sinal B, tá? Só vendo aqui, ó, no sinal A, quando você abre ele, você consegue ver bit a bit o valor, tá, de cada bit. Para o sinal B, o que eu vou fazer? Vou fazer algo um pouquinho diferente. Também vou clicar aqui nesse C para definir a contagem. Vai começar em 0, o incremento vai ser de 1 em 1, só que em vez de 250, eu vou dividir esses 250 por intervalo por 4. Então vai ser o que? Dividido por 2 aqui vai dar 125. Então nós vamos ter aqui 62.5. Ok? Então 62.5 eu vou dividir o que? Eu vou dividir em 4 esses intervalos. Por quê? Porque quando eu tiver aqui, ó, por exemplo, com A igual a 0, eu vou comparar aqui com 0, depois com 1, depois com 2 e depois com 3, com todas as possibilidades do sinal B, e assim sucessivamente para outros valores, para outros valores de A. Tá certo? Então, essa é a simulação que eu estou fazendo. Ok? Vou fazer dois tipos de simulação. Então, eu tenho a possibilidade de fazer a simulação funcional, que ele só vai verificar o funcionamento, e a simulação temporal, que além de verificar o funcionamento, verifica também os tempos de atraso. Então, vamos começar aqui com a simulação funcional. Ele vai pedir para salvar esse arquivo, então você já pode salvar no mesmo diretório aqui onde está a demonstração da sua aula 5, então waveform, e ele vai começar a gerar aqui o script, tá, para gerar aí o nosso resultado da simulação, ok? Então demora aí alguns instantes. Se ele simular sem nenhum erro, se a gente não cometeu nenhum erro aqui no procedimento, ele deve fazer a simulação de maneira adequada e nos retornar o resultado. Então, está aqui o resultado. Nós temos o que? Nós temos uma primeira fase aqui onde o A é igual a 0. Então, quando eu tenho o que? Quando eu tenho o B igual a 0 é igual. Então, ele retorna 2 para mim, ou seja, 0, 1, 0. Quando o B é igual a 1, isso significa que o A é menor, então ele retorna 4. O B é igual a 2, também o A é menor, então ele retorna 4. E com o B igual a 3, o A continua sendo menor, então ele retorna o que? Ele retorna 4. Indo para a próxima fase, onde nós temos o que? O A igual a 1, o que vai acontecer? O A ele é maior do que 0, do que B, né? Então nós vamos ter o que? Ele retornando 1, ou seja, 0, 0, 1, os 3 bits
finais lá daquela cláusula when else. Agora 1 igual a 1 retorna 2, 0, 1, 0. E depois nós temos aqui ó, 1 menor que 2 e 1 menor que 3, ele retorna 4. Então está ok também. Quando A ele vai para 2, o que vai acontecer? 2 é maior do que 0, então dá 1. 2 é maior do que 1, então continua em 1. E aí nós temos 2 igual a 2, ele retorna 2. E 2 é menor do que 3, ele retorna 4. Então está ok também, certo? E por final, o meu A é igual a 3. Então o 3 ele vai ser maior do que 0, maior do que 1 e maior do que 2. Então ele retorna 1, que é o 001. E o 3 é igual a 3, então ele retorna o 2. Okay? Então, como a gente viu aqui, vamos pegar aqui o 2 aqui, quando o A ele é maior, né? Então 2 é maior que 0 e 2 é maior que 1, ele retorna 1. Quando o A é igual ao B, então 2 é igual a 2, ele retorna 2. E quando o A ele é menor do que o B, então 2 é menor que 3, ele retorna aqui o valor 4. Tá certo? Então, basicamente essa é a nossa simulação. Se vocês quiserem visualizar os sinais bit a bit, você também consegue fazer essa visualização. Então, verificamos o que visualmente no RTL Viewer, que basicamente vai mostrar a síntese de hardware do jeito que a gente fez a descrição. Fizemos a verificação visual também no Technology Map, aí a gente já consegue ver o que em baixo nível, né, as portas lógicas que estão sendo utilizadas para resolver esse problema, e agora fizemos aqui a simulação, que é a simulação funcional, que a gente consegue verificar que o comportamento lógico do hardware proposto está ok, está adequado. Ok? Então, podemos fechar essa simulação e fazer a segunda simulação, que é a simulação temporal. Ok? Normalmente, quando você faz a primeira e não tem erros, na segunda também normalmente não ocorre erros, tá? Em 99% dos casos. Então não tivemos erros aqui, tá certo? Então ele fez a simulação, que é a simulação temporal aqui de maneira adequada, e você já consegue visualizar aqui no início que esse primeiro estado aqui, ó, onde nós temos o retorno de 2, ele está atrasado em relação aos sinais de entrada, ok? Então é interessante que a gente abra esse sinal S para vocês verificarem esse detalhe, ok? Eu vou inclusive fazer um zoom aqui nesse intervalo aqui inicial. Então a gente verifica o que? A gente verifica que nessa primeira comparação, aonde o valor de A aqui ele é um valor igual a 0 e o B também é igual a 0, tá? Então ele tem que retornar 2 e esse 2 é retornado de maneira deslocada aqui no tempo, ok? Então nós temos o que? Nós temos um período aqui inicial em que esses valores aqui eles não representam o quê? Não representam valores lógicos, valores lógicos válidos, certo? Então, selecionando aqui o 2, que é o valor lógico correto para essa primeira comparação, a gente verifica que nós temos o que? Depois de 7,83 nanosegundos, o primeiro valor lógico correto aí da nossa simulação. Então esse é o tempo de atraso da nossa simulação, ok? Tirando o zoom aqui do nosso problema, a gente vai perceber também em alguns pontos o que a gente chama aí de pulsos parasitários. Então nós temos um pulso parasitário aqui, nós temos um pulso parasitário aqui nesse outro ponto. Então eu vou pegar aqui, ó, e vou selecionar um trecho onde nós temos esses pulsos parasitários. Ó. Então nós temos o que? Então são pulsos o quê? Pulsos estreitos, tá certo? Então esses são os chamados glitches. Então nós conseguimos nessa simulação
visualizar também o que esses glitches que acontecem, que acontece aí na resposta do hardware aí aos meus sinais de entrada, tá certo? Existem técnicas para você filtrar esses glitches e futuramente quando a gente entrar nesse tópico a gente vai fazer a filtragem aqui desses glitches usando aí técnicas aí de lógica digital, ok? Então essa é a simulação temporal. Então o hardware que foi proposto visualmente ele está adequado e também conseguimos verificar funcionalmente que ele também está apropriado aí para uso, ok? Então é um hardware que está íntegro, tá certo? Então dito isso, essa foi a nossa demonstração no Quartz Prime da entidade de hardware magnitude, ok? Fizemos o teste dessa entidade de hardware chamada magnitude e verificamos verificamos visualmente e funcionalmente que esse hardware está adequado, ok? Verificamos também que a partir de uma linguagem de alto nível, usamos uma das cláusulas dessa linguagem de alto nível, o Wells, podemos chegar em elementos lógicos básicos de lógica digital, ou seja, isso é muito interessante porque tudo que a gente usa na linguagem, todas as instruções da linguagem de alto nível, a gente consegue verificar isso em portas lógicas, tá? Consegue verificar isso em hardware, como isso está sendo construído e como isso está sendo trabalhado em hardware comum, em hardware de baixo nível, como as portas lógicas. Ok? Então, essa foi a demonstração 2 no Quartz Prime da nossa aula 5 e espero vocês na aula 6. Um forte abraço e até mais.